Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós temos o privilégio de meditar nessa noite na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 2. Faremos a leitura dos versos 14 a 26. Meus irmãos, quem nunca participou de algum debate sobre fé, sobre a palavra de Deus, não é? Quem nunca debateu com amigos, com vizinhos, pessoalmente, ou por internet, ou através das redes sociais, Facebook e outras possíveis redes aí que existam, não é? O fato é que nós vivemos dias em que cada vez mais os debates são frequentes. E as pessoas estão sempre ávidas por verem esse tipo de discussão. Como cristãos, como nós devemos nos comportar, já que nós somos ensinados a batalhar pela fé que foi dada, que foi entregue aos santos. Como diz Judas, verso 3, nós devemos diligentemente, ele diz, batalhar, que é uma luta, deixa de ser uma briga, deixa de ser uma batalha pela fé. Palavras parecidas Paulo usa em Filipenses 1, quando ele diz que nós devemos lutar juntos pela fé evangélica. Lutar juntos pela fé evangélica. Então, nós não temos como fugir dessa luta, nós não temos como fugir desse debate, certo? Mas como então podemos ganhar esse debate? Como podemos vencer esses debates? Bom, vamos ler então a palavra de Deus e ver o que ela nos ensina, ou melhor, o que Paulo, que registrou aqui a palavra de Deus, ensinou ao seu discípulo Timóteo a respeito dessas coisas, e que uma vez que isso está registrado na palavra de Deus, é válido para as nossas vidas também. Verso 14, 2 Timóteo, então, capítulo 2, verso 14 até o verso 26, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, para com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus
lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Aqui, portanto, meus irmãos, temos profundos ensinamentos da palavra de Deus dados pelo apóstolo Paulo a Timóteo, que ensina Timóteo a vencer o debate. Como ser vitorioso nessas discussões, nesses debates que sempre são necessários para que a fé evangélica permaneça pura, para que a fé sobreviva aos ataques do mundo, aos ataques dos incrédulos e especialmente aos ataques dos falsos crentes. 2 Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu em seu ministério. Já estava bem velho, para os padrões da época, próximo da morte. Ele de fato morreu, foi morto, decapitado, segundo o que a história registra, pouco tempo depois de ter escrito esta, que foi sua última carta. Portanto, é uma espécie de seu último legado, suas últimas palavras, seu testamento, poderíamos dizer. Mas não um testamento onde ele deixa bens, tesouros, dinheiro, propriedades. Não, ele deixa para o seu discípulo algo mais precioso do que isso. Ele deixa ensinamentos preciosos. Ele deixa um padrão de vida, um padrão digno de viver, que é a própria vida dele. Ele tem coragem de dizer aqui a Timóteo, em certo momento, Timóteo, olha para o meu exemplo, olha para a minha vida, olha para o meu sofrimento, para as minhas tribulações, para as minhas cadeias. E cadeias aqui era prisão mesmo. Aliás, ele estava preso nesse exato momento em que estava escrevendo esse seu último texto. É um texto muito pessoal, muito intenso. Paulo, ele abre o seu coração muitas vezes aqui nessa carta, falando com o seu discípulo. Parece em alguns momentos ele está perto das lágrimas. Tal é o seu desejo, a sua ânsia de encorajar Timóteo, para que ele continue a obra, para que ele continue o trabalho, para que ele não pare, para que ele não desanime. Porque Timóteo parece ser alguém suscetível ao desânimo. Ele é uma pessoa que aparentemente se retrai com facilidade e até se omite de fazer o que tem que ser feito quando está diante de oposição, quando está diante da guerra. Então Timóteo precisa ser encorajado por Paulo a ser um soldado, um bom soldado. Alguém que vai lutar, mas lutar da forma correta. É uma batalha, mas nós não somos livres para lutar de qualquer maneira. Nós temos que batalhar pela fé evangélica, nós temos que batalhar por essa fé, mas nós não somos livres para batalhar de qualquer maneira. Não é a vitória a qualquer custo. Nós temos regras, essa guerra tem regras. E elas não podem ser subvertidas. Elas precisam ser seguidas. Tem leis, tem normas. Nós só vamos vencer essa guerra. Nós só vamos ganhar o combate ou ganhar o debate se nós lutarmos segundo as regras. As regras do próprio combate, do próprio debate. E então eu tenho 4 lições aqui desta passagem que falam muito ao meu coração, eu espero que também falem ao seu. 4 dicas muito importantes de Paulo para Timóteo para que ele vença esse combate, para que ele vença esse debate. Então observe o que dizem os versículos 14 e 15 primeiramente. Eles dizem que Timóteo precisa recomendar solenemente para os seus ouvintes que eles evitem, ele usa uma expressão aqui então, contendas de palavras, que na língua grega é uma expressão só, que significa isso, guerra verbal, guerra de palavras. Que eles não entrassem em guerras de palavras, porque elas não têm
proveito, ele diz, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Esse termo subversão aqui, em algumas traduções, ele é traduzido como ruína. E, na verdade, o termo grego é catástrofe. A expressão literal, catástrofe. Então ele diz que essas guerras de palavras, elas não servem para nada, a não ser para causar uma catástrofe nos ouvintes. Então ele diz, em contrapartida, olha, não entre em guerra de palavras, que é a ideia de mera discussão vazia, só bate-boca. Não entre em bate-boca, não entre em guerra de palavras, porque elas só causam catástrofes. Por outro lado, ele diz o quê? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Quer dizer, diante de quem você tem que sair bem na foto, né? Diante de Deus. Não diante da plateia, não diante da torcida. Você tem que se sair bem diante de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, trabalhador, né? Não só blá blá blá, mas trabalho mesmo, como trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que, aí vem essa expressão brilhante, essa expressão extraordinária. Ele diz, que maneja bem a palavra da verdade. Essa expressão aqui, maneja bem, uma expressão difícil para os tradutores conseguir realmente traduzir. Eu estava olhando todas as traduções que existem basicamente, e são várias as palavras que os tradutores usam em português e inglês, né, para tentar dar sentido a um termo que o apóstolo Paulo usa na língua original, uma palavra só novamente, que é a palavra ortodoxia. Você já deve ter ouvido falar de ortodoxia. Ortodoxia dá aquela ideia de a doutrina correta, a doutrina certa, certo? Isso é ortodoxia. Acho que você também já ouviu falar sobre ortopraxia, né? Os pregadores usando esses termos complicados, né? Ortopraxia seria a prática correta, né? Então, tem as duas coisas, tanto a doutrina correta quanto a prática correta. Mas aqui ele usa um outro termo, que pode ser uma mescla desses dois, mas o sentido basicamente é usar corretamente. Usar corretamente a Escritura. Que maneja bem a palavra da verdade, não é a ideia que ele é hábil para usar, que ele conhece texto, que ele cita texto de cor, não é só isso. Claro que é importante conhecer bem a palavra de Deus, até saber citar texto e versículo, isso é bom, isso é importante. Mas o sentido aqui é que é honesto com a palavra de Deus, que é correto com a palavra de Deus. Ele não vai entrar em bate-boca, e nesse bate-boca ele vai usar talvez o texto bíblico de uma maneira imprópria, equivocada, só para tentar triunfar contra o debatedor. Então a ideia é, ele tem respeito pelo texto bíblico, ele tem respeito pela palavra de Deus, ele não vai trocar o respeito pela palavra de Deus para sobressair ao oponente. Então, basicamente, o que o apóstolo está dizendo é o seguinte: quer vencer o debate? Maneje bem a palavra de Deus. E aí, a vitória verdadeira está em usar corretamente a palavra, em não distorcer a palavra de Deus, em não fazer mau uso da palavra de Deus, não entrar no bate-boca e perder então a habilidade de permanecer fiel ao texto, permanecer fiel à Escritura, à palavra. É por isso que ele diz: procura apresentar-te perante Deus como obreiro que sabe, que tem
a verdadeira ortodoxia, a verdadeira capacidade e fidelidade e honestidade para com a palavra de Deus. Então, o debate só é vencido pelos cristãos quando eles são honestos com o texto, quando são honestos com a palavra de Deus, quando a palavra de Deus, está acima das suas convicções até, ou do seu desejo de ser reconhecido pelos demais, ou da sua vontade de ser aclamado e aplaudido. Veja outra vez Paulo dizendo: evite bate-boca, evite contendas de palavras, porque esse tipo de discussão só produz catástrofes, só produz subversão dos ouvintes, só produz ruína. Então, em primeiro lugar, para vencer o debate, é a vitória pela fidelidade à palavra, é a vitória pelo manejar corretamente a palavra, pela honestidade para com a Escritura, para com a palavra de Deus. É melhor permanecer fiel ao texto, à Escritura, do que conseguir se sobressair ao outro em discussão, em linguagem. Veja que o apóstolo Paulo continua, agora nos versos 16 e 17, dizendo: evita igualmente os falatórios inúteis. Esse termo inútil, literalmente significa sem fim. Os falatórios sem fim, que não acabam nunca, porque tem a réplica, porque tem a tréplica, porque tem a quadréplica, e não termina nunca, porque sempre a pessoa quer dar a resposta, nunca quer dar o braço a torcer. Então vai ficar até o fim, dando resposta e contra-resposta e contra-resposta. Esse é um falatório sem fim. Isso é um falatório inútil, ele diz. Falatório inútil e profano. Profano porque ele não é santo. Porque ele é mundano. É de um espírito mundano. Ele não é santo. E esse é o ponto específico aqui que o apóstolo Paulo quer tratar com Timóteo. Ele diz: porque quem usa dessa metodologia, de argumentação, sabe o que vai conseguir? Ele diz: vai conseguir progredir na impiedade. Vai conseguir progredir na impiedade. É isso que ele fala literalmente: pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Uma tradução muito boa. Ele fala literalmente: pois os que usam isso vão progredir na impiedade. Experimentarão cada vez mais um viver ímpio. Além disso, verso 17, a linguagem deles corrói como câncer. Essa é uma das expressões mais fortes que o apóstolo Paulo utiliza. A expressão literal aqui é gangrena. Gangrena, que na antiguidade era também um termo sinônimo para câncer. Eles não tinham assim toda a compreensão, do significado das doenças, da separação. Então gangrena era um termo comum. Ele diz: a linguagem deles, ele fala, ela se espalha como gangrena, ela contamina como gangrena, ela vai tomando conta, ela vai adoecendo tudo. Ela tem o poder de adoecer, de espalhar o câncer, de espalhar a gangrena, que vai corroendo, destruindo, adoecendo cada vez mais. E aí ele cita duas pessoas, ele diz, como Himeneu
e Fileto, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Cita aqui literalmente, Paulo não tem medo de citar o nome de apóstata. Aqui estão 2 apóstatas. Eles eram, entre aspas, crentes. Estavam no meio do povo de Deus. Mas o texto diz, eles se desviaram da verdade. E ninguém faz mais mal ao Evangelho do que quem se desvia da verdade. Ele é pior do que o ímpio nesse sentido. O ímpio não tem o poder de uma linguagem que corrói como câncer, ou de uma linguagem que se espalha como gangrena. Mas o apóstata, o desviado, aquele que repudiou o evangelho verdadeiro e abraçou o evangelho falso, esse tem o poder da linguagem que se espalha como gangrena. E especificamente ele diz que esses 2 homens se tornaram gnósticos. O gnosticismo foi uma seita que floresceu no 2º século. Paulo está escrevendo aqui em meados do 1º século, portanto, ainda não estava na sua plenitude o gnosticismo, mas já estava começando. Por isso, várias cartas apostólicas, inclusive de João, condenam o ensinamento já gnóstico, que dizia basicamente o seguinte, aquele resumo formal do gnosticismo: a matéria é má, o espírito é bom. A matéria é má, o espírito é bom. Esse era o ensino central do gnosticismo. Parece uma coisa inocente, né? Até que isso é aplicado ao cristianismo. Quando é aplicado ao cristianismo, fica devastador. Por quê? Porque eles vão negar com isso a literalidade da ressurreição. Sim, porque se o espírito é que é uma coisa boa e o corpo, que é a matéria, é uma coisa ruim, então, quer dizer, não faz sentido, depois que uma pessoa morre, esse espírito voltar ao corpo, reassumir o corpo. Na linguagem neoplatônica, seria o mesmo que ele voltar ao túmulo. Ele se livrou, porque eles diziam, o corpo é o túmulo da alma. O corpo é o túmulo da alma. Então, quando uma pessoa morre, ela, na verdade, se liberta. Ela vai embora e larga o túmulo para trás. Então, se você falar em ressurreição para alguém assim, ele diz, como não? Ressurreição é um contrassenso, porque aí significa que que a alma vai voltar ao túmulo, vai voltar ao corpo. A melhor coisa que pode acontecer para ela é se livrar do corpo. Não é só isso, não. Então, eles negariam a ressurreição futura. Mas não é só isso, não. Eles aplicavam isso a Cristo. Eles, então, Cristo não ressuscitou fisicamente. Então, Cristo não ressuscitou fisicamente. Só pode ter havido ali algum tipo de manifestação espiritual que os discípulos confundiram como se fosse fisicamente. Ou seja, era uma teoria lá do mundo que, aplicada à fé cristã, devastava com a fé cristã. Abraçada por 2 ex-cristãos que se tornaram apóstatas. Quando eles diziam que a ressurreição já havia acontecido, eles estavam defendendo algum tipo de ressurreição espiritual ali. E negando a ressurreição futura do povo de Deus. Não vai acontecer uma ressurreição futura. Isso que a Bíblia fala sobre ressurreição é alguma coisa que acontece agora. É o nosso encontro com Deus. É a nossa iluminação espiritual. Eles inventavam alguma explicação lá para dizer que a ressurreição já tinha acontecido e, portanto, ela não aconteceria fisicamente lá na frente. E esses aqui eram os grandes debatedores, então. E eram os que usavam de toda a linguagem sofisticada da época. Paulo usa aqui um termo, Além disso, a linguagem deles. Estou usando um termo técnico aqui para dizer o discurso deles. Eram pessoas altamente habilitadas para debater. Eram pessoas altamente sofisticadas quanto ao uso de argumentos. Mas eram pessoas que não temiam cair na impiedade
com o objetivo de vencer o debate. E Paulo está falando a Timóteo, você não pode entrar nessa. Você tem limites. E qual é o seu limite, Timóteo? Santidade. Santidade. Paulo está dizendo, só pureza doutrinária não é suficiente. É preciso pureza de vida. Não adianta apenas um discurso sofisticado se a vida não é condizente. Portanto, pureza de vida é tão ou mais importante do que pureza doutrinária, ainda que pureza doutrinária seja absolutamente necessária. Até porque ele está aqui claramente condenando o ensino de Himeneu e Fileto, que tinham impureza doutrinária. Mas o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, você não combate impureza doutrinária com impureza moral. Você não pode, com o objetivo de combater a impureza doutrinária, perder a pureza moral. Você tem que manter isso. Você não pode perder a santidade para vencer o debate. Olha, é exatamente isso que ele está dizendo. Entretanto, diz o verso 19, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Em outras palavras, Himeneu e Fileto não pertenciam de fato ao Senhor. Eram falsos crentes. O Senhor conhece. Então Deus não perdeu ninguém, porque esses apóstatas saíram. Eles nunca foram crentes de fato. O Senhor conhece os que são dele. E mais, porém, é como se ele dissesse, mas observe, olhe para a sua vida agora. Você já olhou para eles, né? Eles saíram, pois é verdade. Eles não eram crentes. Mas agora olha para a sua vida, ele está dizendo, Timóteo, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou seja, todo aquele que vai usar o nome do Senhor perante os outros, que se separe antes, que se consagre antes. E então ele passa exemplos práticos para tentar, ilustração prática aqui, para tentar deixar claro o que ele quer dizer com isso. No verso 20 ele diz, ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. O que ele está ensinando é o seguinte, não é uma questão de essência, é uma questão de purificação. Ele diz, existem instrumentos de ouro, de prata numa casa e também de barro, e também uns para honra, outros para desonra. Mas qual é a diferença? Ele fala. Depende da purificação da própria pessoa. Então ele diz, aqueles que se purificarem a si mesmos, serão instrumentos de honra. Serão usados como instrumentos de ouro, né, e de prata, e não de madeira ou de barro. Isso é muito consolador, porque ele está dizendo que todos nós podemos ser, então, verdadeiros instrumentos. Porque aqui não é uma questão, aqui não está falando de eleição. Às vezes Paulo usa essas palavras para explicar a eleição, lá em Romanos 9, né? Mas é um outro assunto. Aqui não está falando de eleição, está falando do uso, do serviço. E aqui ele está dizendo que todos nós, crentes, podemos nos tornar bons instrumentos para Deus. Como? Se guardarmos a santidade acima de tudo. Se não perdermos a santidade só para tentar vencer a discussão. Foge, ele fala, portanto, outro sim,
das paixões da mocidade. Ele está falando com um jovem. Timóteo é um jovem ainda. Ninguém sabe exatamente a idade dele, mas pelas descrições, claramente ele é um jovem. Eu sei, Timóteo, que você é movido por paixões. Porque jovens são movidos por paixões, por ímpeto. E facilmente põe os pés pelas mãos e facilmente ultrapassa os limites. É natural isso em jovem. Bom, o que ele está dizendo? Foge. Foge dessas paixões. Não coloca isso na discussão. Porque senão só vai dar catástrofe. Senão só vai acabar em tragédia. Todas as idades têm suas paixões também. Não são só os jovens. Se Paulo estivesse escrevendo para homens maduros, ele diria: quais são as suas paixões? Ou para idosos, todos têm as suas paixões. Todos têm seus pontos fracos. E o ponto aqui é: entenda quais são e foge deles. Por um lado, foge dessas coisas, mas por outro, ele diz, segue. Olha a contraposição dos verbos, né? Foge, segue. Foge de uma coisa, persegue a outra. Você corre de uma e corre atrás da outra. É mais ou menos essa a ideia. De uma você foge, de uma você corre. E a outra você corre atrás, você persegue. Você não desiste. Você vai atrás dela. Do que você tem que dar no pé? Fugir, correr dela. Das paixões. Das paixões da mocidade. O que você tem que correr atrás? Seguir, ele diz. A justiça. A fé. O amor. E a paz. Essas 4 coisas aqui, né? Justiça, fé, amor e paz. Sozinho? Não. Sozinho não. Em grupo. Com os que de coração puro invocam o Senhor. Equipe, exército, soldado não luta sozinho. Foge de Himeneu e Fileto, do bate-boca deles, do blá 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 deles. Mas cola em gente que segue a justiça, a fé, o amor, a paz. Esses que de coração puro invocam o Senhor. A importância da comunidade, a importância da igreja, do corpo de Cristo andando junto, ajudando uns aos outros, protegendo uns aos outros, nessa luta, nessa batalha. E aí ele volta a repetir basicamente o que ele já disse lá no verso 16, agora aqui no verso 23. E repele as questões insensatas, as perguntas insensatas, os questionamentos insensatos e absurdos. Essa palavra aqui, absurdo, é muito interessante porque o termo grego original ele usa uma expressão assim que não foi bem educado na infância. Alguém que não recebeu a educação devida. Portanto, são questões mal educadas, intencionalmente mal educadas, de pessoas que não tiveram uma boa educação. Seria mais ou menos essa a ideia que ele está usando aqui. Repele essas questões. Manda para lá, manda embora isso daí, porque estas coisas só engendram contendas. Geram, né? Ficam grávidas. A ideia é esse tipo de discussão só se engravida para dar à luz contendas, mais brigas, mais discussões, mais bate-boca. E o fim da discussão, da briga, do bate-boca, ele disse, é a catástrofe. Então, como é que se ganha o debate? Ele disse aqui em primeiro lugar, sendo honesto com a palavra de Deus. Se preocupando em viver corretamente, interpretar corretamente a palavra de Deus. Como é que se ganha o debate? Permanecendo santo e não entrando no vale tudo. Não entrando no vale tudo do mundo para tentar se sobressair sobre os outros.
mantendo o coração puro. E os lábios, quando eles não são puros, é porque o coração também não é. Porque a boca fala, Jesus disse, do que o coração está cheio. Não existe essa história de, não, isso eu falei só da boca para fora. Não, aquilo eu falei só na hora que eu fiquei meio nervosinho. Não existe isso. Não existe boca para fora. A Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio. Se escapou da boca, apesar de você tentar represar, mas escapou, é porque tem muito mais coisa lá dentro do coração, doida para sair. Então ele diz, guarda o coração, essa é a vitória. Guarda a santidade, essa é a verdadeira vitória. Em terceiro lugar, para vencer esse debate, ele diz, ora, é necessário, verso 24, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, disciplinando com mansidão os que se opõem. Quanta coisa digna aqui da nossa consideração, né? É necessário, ele diz, que o servo do Senhor não goste de briga, não goste, não tenha gosto por bate-boca, não tenha prazer em discussão. É necessário isso. É necessário mais, ele diz, que ele seja brando. Essa palavra, brando, né? Quer dizer, nem muito quente, nem muito frio. Há um sentido que isso é ruim, né? Quando não é o mesmo termo na língua grega, mas o sentido parece, quando João fala, antes fosse frio ou quente, né? Mas porque és morno, estou a ponto de vomitar. Mas isso é um outro sentido. É o sentido que a pessoa não se apega à verdade. Ela fica lá naquele chove não molha. Isso ela é Apocalipse. Aqui é outra coisa. Aqui a ideia é que a pessoa não é exagerada, não é fora de controle. O termo aqui poderia ser moderação, moderado ou equilibrado, gentil. Então você ganha o debate. Você ganha o debate quando todo mundo partiu para a grosseria, mas você continuou na gentileza. Quando todo mundo, né, partiu para as vias de fato, verbais, mas você permanece moderado. Você permanece equilibrado, gentil para com todos. Olha as expressões que ele usa aqui. É muito melhor ser reconhecido como uma pessoa branda do que como um brigão. Um brigão não serve para ser servo de Deus. Um brigão não é apto para ser um servo de Deus. Então, olha, o servo de Deus não pode viver a contender, mas deve ser brando para com todos, não só com quem ele gosta, não só com quem concorda com as suas ideias, mas brando para com todos, apto para instruir. Aqui é uma outra palavra única, né, na língua original, que a ideia é cheio de ferramentas para ensinar, alguém com recursos, que não é só bate-boca, não é só gritar porque o argumento é fraco, mas que tem ferramentas de ensino, que sabe explicar, que sabe expor o assunto, mas que acima de tudo, é honesto no manejar a Escritura. É íntegro para com a Escritura, para com a palavra de Deus. Paciente é a próxima palavra. E existem dois tipos de paciência que tem termos parecidos também na língua grega. Paciente tem aquela pessoa que ela tal ideia de espera, né, que ela não se irrita facilmente, né, esse é um sentido.
Mas aqui é um termo mais forte. O que ele quer dizer é que aguenta o mal, que aguenta a injúria, que aguenta a pancada. É esse tipo de paciente, que aguenta os maus tratos e permanece brando diante dos maus tratos. Porque esse é o caminho de vencer o debate. É pela brandura. É por expressar o verdadeiro espírito, de Cristo, disciplinando com mansidão os que se opõem. Veja que contraste, A palavra disciplinar é uma palavra forte. Era usada para ensinar as crianças, educar as crianças. E em alguns momentos usando a vara para poder ensinar as crianças. Mas a correção não pode ser irada. A correção tem que ser branda, tem que ser mansa. Disciplinando é corrigir, com mansidão. Uma correção séria, porém mansa. É isso que Paulo diz que o servo de Deus deve pôr em prática se ele quer vencer o debate. Portanto, ele vence o debate quando ele é honesto para com a palavra de Deus e não entra nas guerras de palavras do mundo. Ele vence o debate quando ele mantém puro o seu coração e não cede à vontade de revidar na mesma moeda, de usar os mesmos termos baixos, de entrar na mesma discussão vazia, mas ele permanece buscando santidade, pureza de vida associada à pureza doutrinária. Ele não troca uma pela outra. Ele precisa das duas. Ele não pode abrir mão da pureza moral para defender a pureza doutrinária. E, em último lugar, Paulo diz, esperando algo, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Em último lugar, meus irmãos, posso resumir o que Paulo está dizendo. Ele diz, olha, é melhor ganhar uma alma do que ganhar a discussão. É melhor ganhar uma alma do que sair com mais curtidas na hora do debate. Porque quando o seu interesse é a salvação do perdido, então você está disposto a levar uns negativos das outras pessoas, em vez de necessariamente levar as curtidas. Olha que expressão, na expectativa de que Deus lhes conceda, ou seja, o debatedor cristão, o batalhador, o guerreiro do Evangelho, aquele que luta pela fé evangélica, aquele que batalha pela fé, ele sabe que em última instância essa guerra não é dele. Ele sabe que em última instância quem tem poder de fazer alguma coisa não é ele. O único que pode convencer, o único que pode dar sensatez, devolver às pessoas a sensatez é Deus. Então, de certa maneira, a guerra é mais com Deus do que com as pessoas. No sentido de se apresentar perante Deus como obreiro aprovado. Porque se Deus nos ver como obreiros aprovados, como instrumentos de honra, Ele poderá usar as nossas vidas para fazer isso daqui, conceder. Porque isso é dom, isso não é produção humana. Conceder a esses perdidos
Duas coisas, Paulo diz. Não só, em primeiro lugar, o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. E aqui é uma expressão muito interessante, eu acho que é o único lugar que Paulo usa essas duas coisas juntas. Ele fala, o arrependimento para o pleno conhecimento da verdade. Ou está dizendo o seguinte, então, que na verdade, sem arrependimento não se chega ao pleno à verdade. Então esses caras, Himeneu e Fileto, são um típico exemplo de pessoas que não se arrependeram de fato. E por isso eles não têm como conhecer a epignosis, né? A verdade plena, a verdade completa do Evangelho. Um estágio, portanto, para o pleno conhecimento é o arrependimento. E o arrependimento não é produção humana. O arrependimento é um dom da maravilhosa graça de Deus. Portanto, se você quer vencer o debate, você tem que ser usado por Deus para ser um instrumento dele, para conceder o arrependimento que, por sua vez, conduzirá esse equivocado aí à verdade, ao conhecimento pleno da verdade. Esse é um lado. Mas também, ele diz, em segundo lugar, que Deus possa dar, ou seja, não é você que produz, não é o seu argumento que produz, não é a sua discussão que produz, mas é Deus, só Deus. Então que Deus possa conceder o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Que interessante ele citar o diabo só em último lugar nessa história, não é? Mas agora dá para entender melhor as coisas. Na verdade, a nossa luta não é contra carne e sangue. Os nossos verdadeiros inimigos, no fundo, não são Himeneu e Fileto. A nossa luta é contra o diabo, contra seus principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os enganadores dessas pessoas escravizadas, enganadas. Então a verdadeira vitória não é destruir o argumento do outro. A verdadeira vitória é livrar alguém dos laços do diabo. É livrar um pecador das garras do diabo. E isso só Deus pode fazer. Mas Ele quer usar as nossas vidas para isso, como instrumentos de honra, de ouro, de prata. Para isso nós temos que nos purificar. E não contaminar o coração só para ter argumento bom. E continuar sendo honesto para com a palavra de Deus, manejando bem a palavra de Deus. Porque ao final, o Senhor nos dará a vitória. Porque a guerra é dele, não é nossa. Nós somos seus soldados. Mas o Senhor da guerra é o Senhor dos exércitos. É o único que pode, de fato, conceder a vitória nesse debate. Aprendamos, portanto, meus irmãos, sempre a manejar bem a palavra de Deus. Aprendamos a guardar o coração das contaminações do mundo, das paixões. Aprendamos a valorizar mais a mansidão, a brandura, do que o ímpeto, do que a bravura. Aprendamos, meus irmãos, a querer mais ganhar a salvação de alguém do que o reconhecimento público dos outros. E desse modo, nós seremos instrumentos de honra, usados pelo Senhor para a sua glória. Vamos orar? Senhor, nós queremos suplicar que o Teu Espírito Santo cele a Tua palavra
em nossos corações. E nos ajude, Senhor Deus, a colocarmos em prática as verdades ouvidas aqui nesta noite, por mais difíceis que sejam, por mais não naturais a nós que elas sejam. Ajude-nos, ó Deus, a buscarmos constantemente um espírito de humildade, de submissão ao Senhor e à Tua Palavra, e de um desejo sincero e verdadeiro de ver vidas transformadas, e não apenas discussões proliferadas. Usa-nos como Teus combatentes. Nós não queremos fugir do bom debate, ou do bom combate, como o apóstolo Paulo disse, mas ajude-nos a fugir dos maus combates, desses que são inúteis, desses que só levam a catástrofes. Ajude-nos a lutar o bom combate da fé. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.